Fala rapaziada, boa noite, como é que vocês estão, hein? Bora falar mais uma vez de um pós-jogo, jogo difícil, Corinthians e Grêmio, tem histórico, um jogo movimentado, né? Começou daquele jeito, tomando gol cedo, tomando gol no final e tendo que correr atrás também, enfim. Corinthians e Grêmio, Arena Corinthians, hoje dia 25 de julho de 2020, Tricas. Vamos aí analisar um pouquinho aí o que a gente viu, o que aconteceu aí, o comportamento dos dois times. Claro que com foco no nosso, dane-se os outros. Enfim, quero agradecer a todos os inscritos, os novos, os antigos. Agradecer aqueles que comentam aí, que dão aquela moralzinha, vocês são top demais. Esse canal só tende a crescer, o céu é o limite e Corinthians, eu nunca vou te abandonar, é nóis. Beleza, rapaziada, quero agradecer também aqueles que conseguiram fazer umas comprinhas aí no Prime Day, através do nosso link, agradeço muito, tá ajudando bastante aí no crescimento do canal, o link permanece, né? Se tiver alguma coisinha que vocês estão de olho, não esquece de ir na descrição ali, ó, faz a boa pra nós. Corinthians hoje, hein, time com uma formação parecida com a formação do jogo contra o Bahia, fora de casa. Começamos com Hugo Souza, nosso goleirão, Félix Torres, André Ramalho, zagueiro central, Kaká, né, do lado esquerdo, Mateuzinho, Ranieri, Rian, Hugo, Rodrigo Garros centralizado, né, o único meia do time. Aí Romero e Yudi, gol Alberto. Beleza? Esse foi o time que foi a campo hoje. No SofaScore tá como 3-4-1-2, mas eu acho que foi mais um 3-5-2, porque o Garro até em algumas, né, algumas prévias ali ele estava um pouco mais recuado, mais próximo, né, fazendo ali uma linha de 3 praticamente no meio. E esse time, né, a gente teve alguns desfalques. No caso, o principal foi a ausência do André Ramalho. André Ramalho? Não, pô, Alex Santana. Alex Santana tomou o terceiro cartão, né, porque ele tinha 2 cartões ainda pelo Atlético e tomou o terceiro no jogo passado, então foi um desfalque. No lugar dele foi o Rian. Fez um bom primeiro tempo, segundo tempo ele deu uma cansada, mas grata surpresa, assim, entre aspas, né? Porque ele não era uma surpresa, já com o Luxemburgo, ele só não jogou com o Mano, não teve muito espaço com o Mano e com o próprio Antônio Oliveira Jazz. Nosso banco de reserva contou com o retorno do Igor Coronado, com a estreia, né, a presença aí do Charles, de diferente, né, do jogo passado. Então o Corinthians no banco tinha Charles, Igor Coronado, Wesley, Pedro Raul, Pedro Henrique, Matheus Donelli, Fagner, João Pedro. O site resolveu atualizar bem agora. Quem mais? O Fagner, aliás, já falei do Fagner. Depois tinha o Bidu, o Biro, Breno Bidon e o Giovani. Então os nossos desfalques, né, era o Gustavo Henrique, suspenso, Alex Santana, suspenso, e o Maicon permanece machucado, só ano que vem que ele terá seu retorno. Primeiro tempo, né, mano, daquele jeito, Coringão, não vou falar que estava desligado, porque, né, cobrança de falta é embaçado pro Corinthians, independente se é no começo, no meio ou no fim do jogo, o Corinthians sempre tem corre riscos, né, com bolas aéreas. Então o primeiro gol ali saiu com 2 minutos, né, assistência ali do Soteldo, que só... Soteldo é engraçado, né, mas ele joga muita bola quando o time tá ganhando. Quando o time tá perdendo, tá empatado, ele some. O Soteldo é meio estranho, ele é meio diferenciado nesse quesito. Bom pra nós, claro, né? Mas ainda bem que a gente não trouxe ele no final do ano. Tava cogitado, né, pra vir pro Corinthians, e graças a Deus o Renato tomou da gente.
tomamos esse chapéu, entre aspas. E aí o Corinthians estava muito melhor no jogo depois do gol, né? Eu acredito que o Corinthians já estava preparado para jogar desse jeito, né? Propondo mais o jogo, sempre dominando ali as jogadas ofensivas, o meio campo povoado, brigante, né? Tava bem firme os jogadores no primeiro tempo ali. E a gente não merecia estar perdendo de 1-0, isso é fato. Eu acho que você também deve estar concordando comigo nesse momento. Depois disso, ainda no primeiro tempo, lá pro finalzinho, aliás, pra metade ali, uns 25, a gente cobra uma falta. Uma bola parada, a gente cobra a falta, o Romero tenta se apresentar e é puxado. Eu não lembro por quem, acho que foi o... Não vou lembrar quem foi que puxou ele. Enfim, o lance correu. Acho que quem cabeceou até foi o Félix Torres, se eu não me engano. Mas o VAR chamou, né, velho? Aí a gente viu que teve uma jogada irregular ali. O Romero foi puxado no início da jogada. Depois ele cai. Mas é falta, né, pai? Falta. O Dodô tentou passar um pano ali, que o Dodô hoje tava... Eu assisti pelo Premiere. Mas o Dodô hoje tava no dia de tricas dele ao extremo, mano. Tudo que era contra o Corinthians, o cara tava reclamando. Aliás, a favor do Corinthians. O cara tava reclamando. O narrador lá e o outro comentarista também parecia que os caras estavam torcendo. O Corinthians não teve um pênalti no jogo. E os caras tiveram a pachorra de falar que o Corinthians estava sendo ajudado, né? O Grêmio chega a fazer o seu segundo gol completamente impedido. E aquele chile quente daquele goleiro, pelo amor de Deus, nem sabia quem era esse cara. Bicho chorão, gritão. Meu Deus do céu, parecia uma mulher, mano. Isso que você já começou lá nas Olimpíadas do futebol feminino, né? Mas esse goleirinho parecia mesmo. Você é louco. Enfim, impedido, anulado o gol. E aí o Corinthians ainda estava melhor do que os caras no primeiro tempo. Mas no primeiro tempo arrastado, brigado, né? Pra arbitragem o juiz estava fazendo merda, mas eu não vi nenhuma merda que ele fez de fato. Quando os caras começavam a embaçar pra ele, ele dava o psico, os caras continuavam. Chegou uma hora que ele começou a dar cartão. Então assim, você quer falar que ele tá perdendo o controle? Se ele não tivesse dado nenhum cartão pros caras na hora que os caras chegassem, aí sim, eu até aceitaria essa justificativa, mas não foi o que eu vi. Acaba o primeiro tempo, vamos pro segundo. A gente precisava de uma mudança de postura ali, porque a vitória era o mais importante. Claro, a gente não podia perder, mas a vitória era algo que a gente estava buscando desde o início. E no segundo tempo o Grêmio consegue equilibrar um pouco mais o meio campo ali, consegue começar a ganhar um pouco mais de espaço. Fato é que o Rian deu uma cansada, o Ranieri também teve que ficar se desdobrando ali. A gente também começa a enxergar ali, o Kaká tomou um cartão no primeiro tempo, um lance meio besta, e depois ele já não podia mais, né, chegar com tanta energia ali. Apesar, né, que depois que a gente toma o segundo gol, o Kaká volta ao normal, e aí dá carrinho, até em um lá ele correu o risco de tomar um cartão, na minha opinião. Enfim, aí começam as substituições, né? O time já estava perdendo o meio campo, já estava cedendo um monte de espaço. Promove ali a estreia do Charles. Charles entrou em campo aos aos 57 minutos, no lugar do Mateuzinho. Mateuzinho também deu uma cansada no segundo tempo ali, mas fez um bom primeiro tempo, tanto ele quanto o Hugo. O Hugo também deu uma cansada no segundo tempo, mas já não dá mais para ficar, né, trocando todo mundo que estava cansado. E há de se convir que vieram de um jogo bem pesado no final contra o Bahia, né? Então, natural, os caras se entregaram 110%, né? A situação era necessária para isso. A primeira troca é feita ali aos 57 e a próxima só 20 minutos depois.
já trocando, o time precisava fazer o gol de qualquer jeito, né? E aí entra o Wesley no lugar do Romero, o Coronado no lugar do Rian, e o Pedro Raul no lugar do Yuri Alberto. Aí você pode falar, pô, mas tirou o Rian e pá, e o time ficou desprotegido. Não necessariamente, né? Porque o gol dos caras saiu por conta de um erro individual. Um erro parecido com aquele que o Cássio mesmo também cometeu contra o Juventude, né? Uma troca de passes errada. Os caras estavam, né, se recompondo de um ataque anterior, então estava todo mundo próximo, né, da área do Corinthians. O Félix erra o passe para o Coronado, ele não levantou a cabeça, não viu que o Coronado não estava na velocidade que ele imaginou e tinha um cara na marcação um pouco mais rápido, né? Tava vindo de frente e o Coronado de lado. Enfim, recupera a bola, toca pro meio, aí vem o Vila Sante e acerta um belo chute no gol do nosso Hugo Souza. 2-1 pros caras dentro de casa, isso já aos 30 e poucos ali do segundo tempo, 35, alguma coisa assim. Aí passa pela sua cabeça, você é louco, né? Os caras vão vir aqui deitar em nós, tá maluco? Os caras nem jogando pra ganhar eles estavam. Isso que é o absurdo, né? E aí, não tem mais pra onde correr, precisamos de mais opções ofensivas, né? Aí entra o Ranieri, aliás, o Pedro Henrique no lugar do Ranieri. Aí sim, abre mão dos dois volantes que começou o jogo, porque já tinha saído o Rian e agora saía o Ranieri. O Charles não estava jogando como um volante, não, pelo menos não como primeiro. Muitas vezes o Coronado e o Garro tinha que vir buscar a bola, e quando você ia ver, o Charles estava lá na ponta direita ou um pouquinho mais avançado, né? Acredito eu que não era por desobediência tática, e sim porque ele é mais alto, né? Dos que estavam em campo, era o Charles, o Pedro Raul, os caras mais altos em campo. E o repórter chegou a comentar durante as substituições e uma bola parada que teve ali, que o Ramon pediu para começar o chuveirinho. Então entendo eu que um dos motivos pelo Charles estar sempre lá na frente era para brigar pela primeira bola, quando tinha os estouros, né, dos zagueiros, e às vezes do Hugo, né? O Hugo também teve que sair muito, ficar tocando bola, lançando bola pro ataque. Tava bem difícil em alguns momentos a saída do Corinthians, não porque o Grêmio tava povoando muitos espaços, mas é porque o Corinthians não conseguia trabalhar muito a bola por muito tempo, né? Porque chega uma hora que o Renato Gaúcho pede 5 lá atrás, né? Então você imagina, o Corinthians só vai ter chance ou por cima ou de fora da área. E de fato acontece dessas formas, né? Os próximos ataques. Mateuzinho, antes de sair, dá um chute num lance, né? Já tinha saído o gol. Ele dá um chute. Já tinha saído? Não, o Mateuzinho não tinha saído ainda. Ele deu um chute no começo do segundo tempo, verdade. Mais pro final ali, depois da saída do Yuri Alberto, a gente toma gol. E aí o Corinthians começa a tentar chegar mais. O Charles dá um chute de fora da área. O Rian já tenta também dar um chute de fora da área, ainda estava em campo. Então é um jogo que o Corinthians começa. Aliás, eu falei do Rian, mas não foi o Rian. Acho que já tinha sido o Charles também para dar mais um chute, porque os caras são muito parecidos, né? Aí o Pedro Henrique começa a meter chuveirinho, faz 2. A gente tem um lance com o Hugo lateral, na cara do gol ele não conseguiu chutar porque a bola subiu um pouco mais. Tipo assim, pra resumo, né? O Corinthians esteve muito mais próximo do gol do segundo do que o Grêmio do segundo gol deles. Mas quis o destino que fosse o contrário. E aí o Garro, aos 87 do segundo tempo, né? Aos 87 do jogo, o Garro na entrada da área, não tem pra quem tocar.
ele olha pro gol antes, dá um tapinha, coloca a bola no ângulo do goleiro. Chile quento dos caras, 2-2. A esperança volta aos nossos corações. E aí o Corinthians tenta fazer uma abafa, mas já não dava muito, porque aí começa a cozinhar o jogo, né? O Grêmio também precisando de um resultado, precisando pontuar, não ia abrir tantos espaços, né? Aliás, só quem abre espaço quando não precisa é a seleção do Tite, né? Aquela seleção que sabotou o Neymar e o Tite, aqueles caras, né? Faz o gol e depois quer ir pro ataque com tudo. Hoje não tinha o Tite no banco, mas o Grêmio poderia ter feito isso pra nós, né, mano? Ter saído com tudo e deixar espaço pra gente. Pontos positivos do jogo, né? O time acaba buscando empate e a gente sai com um ponto, então não movimenta muito a tabela, mas o importante nesse momento é continuar pontuando. A gente permanece em 14º, agora com 19 pontos. O Grêmio sobe para 17º ali, com 15 pontos. Então uma vitória simples e uma derrota do Cuiabá, o Grêmio sai também da degola. O Fluminense ganhou ontem dos porcos, chupa porco. Então assim, começa a embolar também lá embaixo, começa a mudar um pouco os ares. Quem tava lá em cima começa a cair um pouquinho, que é o caso do Juventude, do Internacional. Os caras estavam, né, um pouquinho melhores do que a gente, hoje já estão até piores em termos de consistência, né? Então eu creio que ainda tem muita coisa para mudar aí nas próximas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então vamos para os pontos positivos. O Yudi volta a marcar, fez o gol de pênalti, muito bom. Deu um bom chute também no segundo tempo. Tentou uma jogada, um passe pro Ranieri, que o Ranieri não foi, mas ali não é demérito nenhum do Ranieri, nada do tipo. O Yuri também vacilou em alguns lances, normal. Tomou uma decisão errada, deu um toque a mais, né? Numa condução de bola lá, que poderia ter saído e driblado o goleiro, mas normal. Quando o jogador está em uma fase é difícil, sim, eu entendo. Não tem como ficar jogando pedra num cara que nessa fase ainda está entre os 5 melhores da idade dele no mundo, né? Mano, a gente precisa de alguém que faça gol. Mas enfim, se a gente for justo, como a gente espera que sejam conosco, a gente não ia ficar cornetando o cara toda hora, enfim. Outro ponto positivo, Rian novamente, primeiro tempo muito bom. Garro, não precisa nem falar, o Garro, golaço, monstro. Romero fez um bom jogo, honesto. A gente tem os 2 laterais, foram bem também no primeiro tempo principalmente, segundo cansaram. André Ramalho, hoje já um pouquinho menos protegido, né? A nossa zaga um pouco menos protegida com relação aos jogos anteriores, que tínhamos o Alex Santana, que chega com muita intensidade. Ranieri voltou a jogar bem, também um ponto positivo. Ponto negativo, Félix. Kaká, em determinados momentos o Félix, só por conta do erro no segundo tempo. No primeiro ele estava indo até honesto, até que bem ali. E o engraçado é que a nota do Félix e a do Kaká era bem parecida, né? Um teve, claro, eu tô usando os dados do SofaScore, né? Um teve 6.5, que é o caso do Kaká, e o outro teve 6.3. Então o que eu acho que tira muito ponto foi o passe errado ali. E o time só começou a ceder muito espaço quando todo mundo cansou de fato, né? Tem o primeiro gol ali e tal, no primeiro tempo, 2 minutos, isso aí não dá nem pra contar, pô. Enfim. Então os pontos negativos ficam aí do lado do Kaká e do Félix Torres, mas não aquele bagulho absurdo e tal, né? Pra quem veio do banco, o Charles fez uma boa estreia, se apresentou bem, deu 2 chutes no gol, né? Ainda não tem posição definida ali no time, pelo menos para esse jogo, né? As circunstâncias não deram pra gente definir se ele vai jogar mais recuado ou mais avançado ali no meio. Pedro Henrique,
pouco que teve ali. Pedro Raul jogou bem também, diferente das outras vezes. Hoje ele teve um pouco mais de participação. Jogo difícil, pegado, muito mais físico do que técnico esse jogo, principalmente a partir do momento que ele entra. Né? Ele entra já com o time buscando, precisando fazer um gol, né? E toma logo na sequência, então assim, joga quase pelo ralo. Wesley, mais ou menos, pro final do jogo, acho que ele poderia ter feito um pouco mais ali, levantado um pouco mais a cabeça, mas não comprometeu também. Coronado entrou um pouquinho desligado, não sentiu o jogo, mas tá voltando também, ficou aí um jogo fora. Que mais? Pedro Raul, Wesley. É isso, falei o nome de todo mundo, minhas considerações para cada um deles. E sim, o Corinthians evoluiu, o Corinthians é um time diferente, já mostra que não é um time para estar brigando para não cair, e sim para voos maiores ainda nesse brasileiro. É promissor, dá pra gente acreditar aí nas Copas em algo melhor, em avançar, e precisa continuar nesse ritmo, né? Torcer para que não tenha nenhuma lesão dos jogadores principais, principalmente nos que estão chegando, né? Porque os que estão chegando é para melhorar a qualidade técnica do time, então você não pode perder esses caras por lesão. Outra coisa para tomar cuidado é que muitos desses são defensivos, então se não perde por lesão, você perde por suspensão, por questão de cartões e tal, né? Porque todos têm características de marcadores, então tudo do meio para trás. Então é outro ponto de atenção. O time precisa continuar com essa pegada, mas tomando menos cartões aí. Hoje só o Kaká tomou cartão do lado do Corinthians. Não tá pendurado. Então a gente já precisa começar a ter esse gerenciamento aí dentro de campo, tomar cuidado aí com faltas bestas, com cartões idiotas, né? Porque daqui pra frente a gente precisa começar, é como se começasse um novo campeonato, então a gente precisa ter um pouco mais de sabedoria, né? Enxergar esse começo aí e fazer de fato um segundo turno completamente diferente do que foi o primeiro. Fica aqui as minhas considerações a todos vocês. Obrigado aí por tudo. Sou o Thiago Bernardes, para quem não sabe ainda. O Timão Boladão agradece demais. Próximo jogo, deixa eu até ver contra quem que é. Já é contra o Atlético Mineiro, dia 28, domingão, às 7 horas, lá em Atlético. Jogo difícil, o Atlético tá conseguindo fazer alguns golzinhos aí, tá mudando bastante, então a gente tem que ficar ligeiro, porque vai ser difícil, mano, tô morrendo de sono, mas vou jogar um codezinho, quem quiser cola lá. É isso, muito obrigado a todos, uma ótima sexta-feira, bom final de semana, nos vemos no pós-jogo, domingão. Se for domingo, né, mano? Hoje porque vai aqui, né? Os caras ficam perdidão. É isso. Ótima noite. Forte abraço. Vai Corinthians. É nóis.